Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema A Fonte do Poder que cumpre a obra da salvação. Pessoal, o que vocês acham que é a fonte do poder pela qual a obra da salvação se cumpre? Na Bíblia, vamos encontrar a resposta sobre o poder que cumpre a obra. E vamos não apenas olhar para as condições e ambientes físicos ao nosso redor. Mas, ao invés disso, façamos a obra do Evangelho reconhecendo o fato de que, mesmo se houvesse uma só pessoa, Eliseu, o poder de destruir todo o exército da Síria dependia do nosso Deus. Eu espero que toda a nossa família de Sião chegue a ter olhos espirituais para olhar em direção à fonte deste poder. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar. Ele chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Todos nós conhecemos esta cena muito bem. Durante a jornada de 40 anos no deserto, houve uma batalha entre os amalequitas e os israelitas. Houve um acontecimento estranho, quando Josué atacou os amalequitas, liderando o exército de Israel. Às vezes, Israel estava vencendo e às vezes perdendo, dependendo de um fator. Isto acontecia repetidamente. O problema não era porque Josué usou uma tática militar errada, nem era porque os israelitas não tinham suficientes soldados ou armas. Fatores externos, como o número de armas ou soldados, não tinham influência no resultado da batalha. O fator mais importante era se Moisés permanecia com suas mãos levantadas no topo da montanha. A situação de toda a batalha dependia disso. Quando Moisés mantinha suas mãos levantadas, Israel vencia a batalha. Quando Moisés abaixava suas mãos, Israel perdia. Não era porque o exército de Israel lutava com diferentes soldados, nem porque lhe faltavam armas ou soldados. A única coisa que mudava a batalha era a situação das mãos de Moisés. Dependendo da posição de suas mãos, se estivessem levantadas ou abaixadas, tudo sobre a batalha mudava completamente. Essa situação que aconteceu na jornada de 40 anos pelo deserto claramente nos mostra qual é o fator mais importante para a nossa vitória ou derrota espiritual nesta época em que percorremos o deserto da fé. A Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina a verdade. Na história, por que Deus estava tão ansioso para nos mostrar que a fonte do grande poder do exército de Israel dependia das mãos de Moisés?
Deus disse que tudo que foi escrito no passado é uma sombra do futuro. Então, o que Deus estava tentando nos ensinar através desta cena? Ainda que com nossa boca e lábios sempre chamemos Deus, Deus, talvez frequentemente tenhamos pensado em algo errado que negligencia Deus na situação da vida real. Tal coisa nunca deve acontecer em Sião, certo? Lembremo-nos de que podemos estabelecer Siões em mais de 7.000 regiões, apenas graças à nossa Santa Mãe Celestial, que sempre mantém suas mãos levantadas, orando e esperando por nossa vitória na montanha invisível. Deus, preocupado de que nos esqueceríamos dele, nos mostrou a cena de Josué na batalha contra os amalequitas. Quando Moisés mantinha suas mãos erguidas, os israelitas prevaleciam. E quando ele abaixava suas mãos, os amalequitas prevaleciam. A Bíblia registrou, em uma curta linha, de que o fator determinante da vitória apenas dependia disso. Nunca nos esqueçamos desta curta sentença. Por isso, também está escrito no livro de Deuteronômio: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Hoje, devemos gravar profundamente em nosso coração, mais uma vez, de onde deriva o poder da vitória, e devemos pregar o Evangelho. Eu ouvi como nossos profetas buscam por bênçãos. Muitas vezes dizem: precisamos de obreiros do Evangelho. Na verdade, contudo, de quem nós precisamos mais do que de obreiros do Evangelho? É correto dizer: precisamos de Deus. Por favor, dê-nos o seu poder. Junto com isto, se a senhora nos enviar alguns obreiros, será de grande ajuda. Os membros ao nosso redor podem ainda nos parecer como crianças e faltar em muitos aspectos. Mas deve haver numerosos profetas e obreiros que Deus já enviou ao nosso redor. Já que ainda não vimos completamente seus papéis e capacidades originais, não os escolhemos, nem os criamos como obreiros. Eu não estou dizendo que não precisamos prestar atenção em criar obreiros do Evangelho. O que eu quero dizer é que devemos sempre pensar sobre a fonte de todo o poder. Mesmo se os soldados fossem bem treinados e lutassem bravamente contra os amalequitas, se Moisés abaixasse suas mãos, sua bravura perdia seu sentido, e suas artes marciais, que treinaram muito, se tornavam inúteis. Nós nunca devemos nos esquecer de que o grande poder dependia das mãos que Moisés levantava. Isso significa que, já que todo o poder vem de Deus, nós devemos fazer a obra do Evangelho, sempre lembrando de Deus, certo? Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. No caminho à terra de Canaã, o primeiro grande obstáculo que os israelitas encontraram, depois de saírem do Egito, foi o Mar Vermelho. A parte mais profunda e a parte mais rasa do Mar Vermelho e a sua largura. Havia uma grande distância de um lado para o outro lado do mar. Além disso, o mar era muito profundo. E havia aproximadamente mais de 3 milhões de pessoas. Atravessar o mar, carregando todos os itens diários necessários que eles levaram, e com as crianças pequenas, mulheres e todo tipo de rebanho. Isto deve ter levado alguns dias. Já que Deus esteve com eles, tal grande obstáculo se tornou
um caminho fácil, não foi? Até agora, todos os nossos ambientes físicos estavam contra nós, assim como o Mar Vermelho, diante dos israelitas. Mas, mais tarde, eles puderam atravessar o Mar Vermelho em terra seca, seguindo o caminho que Deus mesmo abriu para eles, não é? Aqui, Deus disse: "Por que clamas a mim? Tu, levanta o bordão e estende a mão sobre o mar." Não foi o bordão de Moisés que mostrou o poder sobrenatural. Quando eles seguiram, obedeceram ao que Deus lhes mandou, Deus fez o que os seres humanos não puderam fazer, tornar possível para eles, certo? Hoje em dia, para nós que estamos vivendo nesta época, dezenas de milhares de coisas estão ocorrendo no ambiente do Evangelho. Não entendamos o que acontece no ambiente do Evangelho apenas com nossos olhos físicos, mas nos lembremos de Deus. Precisamos ter fé. Se fizermos tudo com fé, não há nada que não pode ser cumprido. O que Deus disse sobre aquele que tem fé? Deus declarou: tudo é possível ao que crê. Então, o que nós mais precisamos nesta época? De onde todo o poder da salvação vem? É do número de pessoas? Ou a obra do Evangelho vai bem porque pessoas inteligentes, como os que se graduaram na Universidade de Harvard ou Oxford, se tornaram em os ministros pastorais? De jeito nenhum. Tudo vem de quem? Vem de Deus. Quando nós cremos que todo o poder para cumprir a obra da salvação vem de Deus, nós podemos obedecer completamente a Deus. Nós podemos ser obedientes a Deus e segui-lo aonde quer que Ele nos guie. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: "E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão." Já que não temos suficiente fé em relação a Deus, esta obra do Evangelho anda atrasada. Quando olhamos para os resultados do Evangelho, as igrejas que realizaram o Evangelho com a fé correta em relação a Deus, seus resultados são realmente incríveis. Se mesmo uma palavra é dada pela mãe, essas igrejas não deixam a palavra cair no chão. A época do Espírito Santo é o período de tempo em que Deus prova a nossa fé. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, a respeito da distância que eles podiam terminar em 10 dias, Deus os fez fazer em 40 anos. Deus provou a fé de todos. Deus nos disse que não nos esqueçamos, mas nos lembremos disso. Se Deus mostra todo o seu poder e tudo para que vemos, quem não acreditaria nele? Nos tempos de Jesus, se ele tivesse expulsado completamente de Israel, o Império Romano o destruísse e concedesse todos os desejos dos israelitas, mais do que desejavam, eles teriam crucificado Jesus? Nunca. Por isso, Jesus foi uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ele foi laço e armadilha. Por favor, lembrem-se das palavras dadas aqui, no livro do Êxodo. Na verdade, de onde veio todo o poder? Na batalha contra os amalequitas, a chave da vitória esteve na própria força de Josué, que guiou os israelitas? Ou dependeu do próprio poder ou orientação de Moisés? Foi por causa da coragem dos soldados? Foi por causa do armamento moderno ou antigo? Pessoal, tudo isso é inútil. Tudo o que precisamos é de Deus. Quem está nos guiando agora? Não é o nosso pai e a nossa mãe, que sempre estão conosco?
Quando nós, filhos, chegarmos a ter fé para dizer, mesmo se não tivermos mais nada, não temos medo, então este evangelho se concluirá na terra. Pessoal, aprendemos estes ensinamentos, dia após dia, através da Bíblia, para crescer nossa fé. Mas, frequentemente, desconsideramos a fé e analisamos as coisas do ponto de vista físico, usando alguma experiência que ganhamos do mundo humano como a resposta correta. Nós analisamos nossa situação do jeito daqueles que vivem na Terra. Nós analisamos as coisas pelo mundo tridimensional. Mas Deus já calculou tudo pelo mundo quintodimensional. A fonte de todo o poder que cumpre a obra da nossa salvação é o nosso Deus. Além disso, devemos produzir obreiros com tal fé. Os que têm correto entendimento e podem depender absolutamente do incrível poder de Deus são os que devem ficar na linha de frente do Evangelho. Estes devem ser os profetas. Ao produzir obreiros, ninguém precisa reclamar sobre a região ou posição que estamos. Pois, quem está conosco? Deus. Quando servimos a Deus, como o dono de Sião, mesmo que estejamos em uma terra remota, uma incrível obra do Evangelho ocorre lá. Por favor, não pensem, já que esta é uma área de fazendas e poucos vivem aqui, nada irá bem. Mas pensem, deve haver alguma vontade de Deus em me enviar a esta pequena cidade. O pai e a mãe carregam a obra, conhecendo o fim desde o princípio. Já que há uma razão, eles me enviaram a este lugar. Com este tipo de fé, realizemos a obra do Evangelho. Todas as Siões ao redor do mundo estão ligadas pela rede invisível que Deus criou. É errado pensar apenas na igreja a qual cada um de vocês pertence. Só quando este Evangelho é pregado em Samaria e aos confins da terra, o fim virá. Nós devemos cooperar em união nas coisas que forem benéficas para pregar o Evangelho aos confins da terra. Vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de quantos? De 1 milhão de homens e 300 carros. Ele reuniu um exército de 1 milhão de soldados. Com um vasto exército de 1 milhão de homens, ele saiu contra Judá. Versículo 10. Então, Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Marissa. Enfrentando um exército de 1 milhão de homens, ele perdeu as palavras. Pensando em como derrotá-los, o rei Asa se ajoelhou diante de Deus. Versículo 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram os etíopes, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Por favor, ouçam cuidadosamente a oração do rei Asa, no versículo 11. Além de ti, não há quem possa derrotar tal multidão. Não temos ninguém para nos socorrer, a não ser Deus. Ele se prostrou diante de Deus e implorou com todo o seu coração. Pessoal, ainda que digamos,
a obra é guiada pelo pai e pela mãe, nós frequentemente tentamos fazer com a nossa própria força. A oração sincera e ansiosa do rei Asa chegou ao céu. Capítulo 15, versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Foi dito: se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Se tentarmos fazer a obra pastoral ou a obra da pregação, deixando Deus, a porta para a obra pode ser aberta? O caminho da pregação pode ser aberto? Vamos pensar. O que Deus fará? O que Deus pensará sobre isso? O que Deus quer que eu faça nesta situação? Versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Ainda que Deus existisse, eles não buscaram a Deus. Eles se esqueceram completamente dele. Eles se esqueceram de que Deus foi a fonte do poder, a fonte da salvação. Versículo 4. Mas, quando na sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Já que não buscaram a Deus, uma cidade foi despedaçada por outra, e passaram por muitas situações de vida e morte. Ainda que 7.000 igrejas e até mesmo 70.000 igrejas sejam estabelecidas, nós devemos nos lembrar de que somos os pecadores do céu. Nós devemos pensar, hoje, do que eu devo me arrepender diante do pai e da mãe para tomar conta do rebanho e servi-los? Continuemos com o versículo 7. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá o quê? Disse que terá recompensa. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. O que estivesse faltando e estivesse errado diante de Deus, até então o rei Asa começou a consertar tudo. O que Deus considerava detestável, ele destruiu tudo, até mesmo todos os ídolos. Ele depôs até mesmo a rainha-mãe da sua posição, porque ela continuou fazendo idolatria. O rei Asa seguiu, estritamente, tudo o que agradava a Deus, e assim foi abençoado grandemente por Deus durante sua vida. Vamos continuar com o versículo 9. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio. Porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Deus abre os olhos espirituais das pessoas para verem que todos os profetas estão com ele. Eles se juntam como uma nuvem pensando, Deus está com ele. Se buscamos apenas uma posição maior, com pensamentos mundanos, Deus não está conosco. Nesta situação, não importa quão alto gritemos, ninguém virá, nem nos seguirá. Não façamos o Evangelho de tal maneira. Porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele, não é? Nós, profetas, estamos em tal posição importante. Versículo 10. Reuniram-se em Jerusalém, no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa.
Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Depois de receber a graça de Deus, o rei Asa compreendeu que a fonte do poder era absolutamente Deus. Assim, ele pensou todos os dias: com que Deus está agradado? O que eu posso fazer para Deus não me deixar? Ele destruiu os ídolos e restaurou o altar de Deus, que estava em ruínas. Desta maneira, ele se dedicou com todo o seu coração ao que agradava grandemente a Deus. O versículo 11 novamente. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Eles até mesmo entraram em aliança de buscarem a Deus em tudo. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Foi dito que, para aqueles que não buscam a Deus, nem dão o seu coração a Deus, será melhor para eles desaparecerem deste mundo. O rei mostrou o seu coração até a este ponto. Ele não disse apenas com sua boca e seus lábios, e sim praticou isso. Versículo 14. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque, de todo o coração, eles juraram, e de toda a boa vontade, buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem, dizendo: por que você fez o que Deus detesta? Ele depôs posição de rainha-mãe. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó, queimou no vale de Cedron. Nas crônicas dos reis de Israel, que nós já conhecemos bem, havia os reis como Ezequias, Josias e Asa, que compreendiam uma coisa: quando o coração dos israelitas se afastava deles, eles oravam: ó Deus, não há nada que possa ser cumprido sem o Senhor. Daquele momento em diante, Deus permitiu o povo ver e compreender o estado espiritual dos reis, de que eles eram os reis com quem Deus estava. Ainda que os reis não tenham dito nada, tal poder saiu e se espalhou. O povo retornou a eles. Pessoal, se este é o caso, podemos encontrar uma dica de como realizar o Evangelho, certo? Busquemos o que agrada a Deus. Talvez vocês possam pensar que é invisível, mas o poder espiritual e a radiação espiritual daqueles com quem Deus está são diferentes daqueles com quem Deus não está. A rainha-mãe era da família do rei Asa, não é? Mas ele determinou a não se associar com os que faziam o mal diante de Deus, mesmo que tivesse de destituir a sua rainha-mãe. Vejamos juntos o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra, que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Deus disse que lembrassem este ponto, para te humilhar, para te fazer o quê? Provar. Não nos esqueçamos de que Deus nos provou, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Por 40 anos, Deus provou os israelitas no deserto, para ver se eles guardariam os seus mandamentos e as suas palavras ou não. Hoje, estamos percorrendo o deserto da fé, que é a realidade da jornada de 40 anos dos israelitas no deserto. Ocorre o mesmo com o caminho da fé que estamos percorrendo agora. Então, não devemos fazer a obra do Evangelho
sem depender de Deus, certo? A fonte do poder que cumpre a obra da nossa salvação é o nosso Deus. Agora Deus está conosco. Deus está nos guiando. Não devemos negligenciar a sua orientação. Vamos ter fé de que seguiremos a Deus com obediência, aonde quer que Ele nos guie. Eu peço que vocês e eu tenhamos tal fé e entreguemos o amor do pai e da mãe, bem como a glória de Jerusalém. Que recebam muita graça pela palavra de hoje. Muito obrigado.